vamos dar início ao nosso culto, vamos ficar em meditação enquanto nós nos preparamos para colocar a nossa vida diante de Deus e vamos então ouvir exatamente o prelúdio que nos fala desta possibilidade que nós temos de ver a glória de Deus. E quanto mais nós sabemos de Deus, mais nós queremos realmente estar junto dele para que ele faça em nós aquilo que é preciso realmente ser feito. Vamos ficar em silêncio, em oração, enquanto ouvimos então o prelúdio. Glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, Deus meu, tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me, se molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu. E refletir no mundo teu amor. Glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, Deus meu. Tal como o oleiro, quebranta-me, transforma-me, se molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, refletir no mundo teu amor. E refletir no mundo teu amor. Queremos refletir o amor de Deus efetivamente neste mundo cada vez mais, para que esse amor possa chegar a todo lugar e todas as pessoas possam conhecer este amor de Deus. Nós vamos cantar agora um hino que é de louvor à criação. E vamos ficar de pé para cantarmos então este hino ao nosso Deus. A palavra de Deus diz: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. E é por isso mesmo que este Deus a quem nós adoramos é o Deus que criou de uma forma tão maravilhosa esta criação para nós podermos louvá-lo.
sei se toda a gente conhece, mas é um hino que nós já cantamos algumas vezes. Provavelmente no princípio ficarão a tentar ver como é que será a melodia, mas nós vamos então cantar. E depois repetimos esta primeira estrofe, está bem? Vamos cantar e depois repetimos a primeira estrofe. Louvai ao Deus da criação por toda a eternidade, o grande autor da salvação é Deus de santidade, com seu poder, com seu amor, dá vida nova ao pecador, a Deus louvor e glória. Já deu para entender a música? Agora é fácil, vamos então cantar no início e continuamos depois a seguir. Louvai ao Deus da criação por toda a eternidade, o grande autor da salvação é Deus de santidade, com seu poder, com seu amor, dá vida nova ao pecador, a Deus louvor e glória. O que Deus fez com forte mão, o seu amor sustenta na noite escura, na aflição, a graça me alimenta. Tudo o Senhor faz concorrer para o bem do crente em seu viver, a Deus louvor e glória. Enquanto aqui eu respirar, bem alto irei louvá-lo. Desejo a todos convidar, oh, venham exaltá-lo. Alegre está meu coração, pois tenho eterna salvação, a Deus louvor e glória. A Deus louvor, realmente e glória, é isso que nós queremos expressar diante do nosso Deus. E vamos invocá-lo, pedir para que Ele esteja presente nas nossas vidas, esteja presente aqui conosco, porque sem a presença de Deus, nada daquilo que nós façamos terá qualquer valor. Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, que és o nosso Salvador também, nós aqui estamos humildemente para te pedir a tua presença, Senhor. Rogamos que tu estejas entre nós, que o teu Espírito possa tocar nas nossas vidas e que neste louvor que nós queremos tributar a ti, Senhor, possamos fazê-lo com toda a nossa sinceridade, do fundo do nosso coração. Sim, Senhor, nós vimos a ti desta forma, humildes, porque reconhecemos que és tu aquele que nos dá a vida. Humildes porque reconhecemos que tu és um Deus santo e puro, um Deus perfeito, e nós, Senhor, somos feitos de matéria, e nós somos imperfeitos. Ó Deus, por isso mesmo, nós queremos louvar-te e adorar-te, porque tu já começaste em nós uma nova criação. Tu estás fazendo de cada um de nós uma nova vida.
E nós, Senhor, te agradecemos por aquilo que estás a fazer, porque se não for isso, nós continuaríamos com os nossos velhos hábitos. Senhor, obrigado pela tua providência, pelo teu cuidado constante durante esta semana, por tudo aquilo que nós pudemos experimentar e viver, ainda que às vezes alguns momentos de aflição, de transtorno, de angústia. Mesmo assim, Senhor, nós sabemos que tu estiveste connosco e por isso nós te agradecemos pela força que tu nos dás. Te agradecemos, Senhor, porque tu não nos tens faltado com o pão de cada dia. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens estado sempre ao nosso lado, ajudando-nos no trabalho, no lazer, em qualquer lugar onde nós estivermos, Senhor. Obrigado pela tua presença nas nossas vidas. E continua, Senhor, a estar connosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O próximo hino que nós vamos cantar fala de nova vida. E por isso nós já cantamos aqui há um tempo atrás, não sei se alguns nem se lembram, mas esperamos que possam lembrar-se deste hino. Limpo da culpa fui eu, paz Jesus Cristo me deu. Quando nele criei, realmente eu recebi gozo e perdão lá do céu. Limpo da culpa fui eu, paz Jesus Cristo me deu. Quando nele criei, eu recebi gozo e perdão lá do céu. Vida encontrei em Cristo Jesus. Já livre sou e ao céu eu vou. Que maravilhas além, pecados e dor para trás eu deixei. Um novo dia raiou em mim, em Jesus vida nova sei. Dia após dia mais luz, Deus em amor me conduz. Já vejo o céu e o brilho seu, onde me espera Jesus. Vida encontrei em Cristo Jesus. Já livre sou e ao céu eu vou. Que maravilhas além, pecados e dor para trás eu deixei. Um novo dia raiou em mim, em Jesus vida nova achei. Vem pecador, ó vem já, Jesus teu ser limpará. Perdão terás, nele viverás, gozo sem fim te dará. Vida encontrei em Cristo Jesus. Já livre sou e ao céu eu vou. Que maravilhas além, pecados e dor para trás eu deixei. Um novo dia raiou em mim, em Jesus vida nova achei. E é isso mesmo, que nós possamos com alegria dizer que encontramos uma nova vida. Porque quando nós temos Jesus Cristo em nós, sem dúvida nenhuma que essa nova vida se torna uma realidade no nosso interior. E tudo nós deixamos para trás para que possamos viver agora com Jesus Cristo. Este é o nosso propósito e esta deve ser a nossa razão de existir. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de Josué.
Livro de Josué, no capítulo 3. Fica logo a seguir ao livro de Deuteronômio, por isso é fácil de encontrar. Capítulo 3, versículos 9 a 17. Josué, capítulo 3, versículos 9 a 17. Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Palavra de Deus realmente possa ficar nos nossos corações. Tenham a bondade de sentar, porque este episódio nos faz recordar ainda um pouco toda a travessia do povo israelita e neste momento para avançarem para além realmente do Jordão e chegarem à terra prometida. A palavra de Deus diz: cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. E é neste propósito que nós queremos agora fazer também o levantamento das nossas ofertas, como a entrega da nossa vida ao nosso Deus. Enquanto nós vamos cantar precisamente o hino Brilha Jesus. Sobre as trevas do mal brilhando, é Jesus a luz do mundo, da verdade a luz.
Amém, Senhor. Então vamos dar a oportunidade às crianças para irem para o seu culto infantil. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 13. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 13. Com certeza que todos já notaram e já verificaram que nós, no nosso país, estamos a viver um período, em termos do cristianismo, da fé cristã, que se chama de Quaresma. Normalmente nas igrejas evangélicas não se faz muita referência, porque se considera que isso é uma atividade única e exclusivamente católica, mas a Quaresma realmente começou muito antes da Igreja Católica propriamente dito a instituir em si. Porque depois do dia de Carnaval, chamado a terça-feira de Carnaval, em que o ser humano dá vazão ou extravasa todos os seus sentimentos e todas as suas vontades, os seus desejos, de uma forma em que a carne vale, e por isso mesmo é que se chama de Carnaval, porque a carne vale tudo, não é? E as pessoas fazem realmente muitas coisas. Claro que agora há outras atividades talvez mais interessantes que se vão realizando a nível das crianças, como cortejos e tal, mas realmente o objetivo era exatamente viver isso. Até que determinada pessoa decidiu efetivamente pintar este quadro que nos chama realmente a atenção da luta entre o Carnaval e a Quaresma. Pieter Bruegel era um holandês pintor que em 1559 realmente pintou este quadro. Bom seria se nós pudéssemos ter o quadro assim um pouco mais ampliado para podermos comparar essas diferenças, mas olhando para este cenário nós encontramos exatamente essa luta, a luta entre o Carnaval e ao mesmo tempo Quaresma, porque Quaresma significava aqueles dias ou 40 dias, ainda significa aqueles 40 dias que começam na quarta-feira de cinza e terminam efetivamente na Páscoa. Portanto, são 40 dias que realmente nós contamos, onde se apelava às pessoas a que elas vivessem durante estes dias em jejum, ou fizessem jejum, pelo menos alguns dias, não todos os dias, porque 40 dias não sei se alguém conseguiria aguentar fazer esse jejum, mas ficou instituído que seria na quarta-feira de cinzas que se instituiria então o jejum, e na sexta-feira santa, no dia em que se deduz que Jesus terá sido crucificado, então isso provocava realmente um momento de aproximação das pessoas de Deus. Isto é, depois das pessoas viverem a euforia, depois das pessoas viverem de uma forma alegre, não é? E extravasando todos os seus sentimentos e fazendo aquilo que às tantas eles acham que no Carnaval ninguém leva a mal e pode-se fazer tudo aquilo que nós queremos. Realmente as pessoas eram desafiadas a refletirem na sua vida e principalmente a refletirem na sua vida que as leva ao momento em que Jesus é crucificado, mas graças a Deus ele não ficou na cruz, porque no domingo nós temos o culto, efetivamente, da ressurreição. Mas aqui nós temos exatamente essas imagens em que do lado direito do vosso, não é? Nesta ponta, nós temos aqui pessoas, todas elas com peixe, a vender peixe, a transmitir peixe, a levar peixe, em comunhão, cereais, em comunhão e oração. Realmente seria o lado que tentaria influenciar
o outro lado onde nós vemos carne a assar, espetos por aí fora, as pessoas realmente a divertirem-se e a fazerem tudo aquilo que está no seu desejo. E é nesta luta, de facto, que nós encontramos então este espírito em que as pessoas precisam verdadeiramente refletir naquilo que estão a fazer. Quando nós pensamos efetivamente nesta questão deste período em que nós estamos a viver, mais uma vez nós somos levados realmente a refletir, inclusive aquilo que aconteceu no domingo passado, uma vez que foi o primeiro domingo relacionado com o período da Quaresma. E aquilo que nós fizemos no domingo passado foi um culto de batismos. Provavelmente muita coisa não ficou bem elucidada para as pessoas, mas eu gostaria de poder pensar convosco efetivamente sobre a importância do batismo, inclusive no Evangelho de Marcos. Como sabem, o Evangelho de Marcos é um evangelho preferido, é da minha predileção, sem dúvida nenhuma, devido aos estudos constantes que eu faço neste livro e procuro aprofundar cada vez mais o conhecimento deste Evangelho. E realmente neste texto nós encontramos algo que nos vai fazer pensar mais uma vez nesta questão do batismo. Hoje em dia nós encontramos pessoas a ensinarem claramente que o batismo na água, em termos práticos ou como ritual, está velho, está caduco, está obsoleto. Já ouvi várias pessoas, inclusive em movimentos evangélicos ou igrejas evangélicas, em que dizem que nós não precisamos fazer batismos porque o que importa é o batismo do Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo e por isso não precisamos de fazer esse ritual de estar a mergulhar as pessoas em água. Isso não faz sentido, dizem as pessoas. E há muitas pessoas que efetivamente estão a aderir a esse pensamento ou a essa ideia, que acaba por ser uma ideia filosófica, mas que não tem nada a ver exatamente com aquilo que as Escrituras nos ensinam. O facto é que estas posições vão ao contrário daquilo que nós lemos nos textos. Vão contrário àquilo que Jesus mandou fazer. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos e que nós lemos exatamente no domingo passado, no final do Evangelho de Marcos, ainda que nós tivéssemos dito, e toda a gente hoje em dia reconhece perfeitamente isso, que essa parte final do Evangelho de Marcos foi acrescentado posteriormente. Não foi o próprio evangelista Marcos que o terminou, mas mesmo que tenha sido acrescentado por alguém, essa pessoa compreendeu verdadeiramente o objetivo do evangelista. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, que foi escrito mais ou menos nos anos 60, 70, e nesta altura, principalmente no ano 66, começa uma grande revolução judaica lá em Jerusalém, cuja revolução judaica fez com que Vespasiano, o general romano, viesse desde Roma para Jerusalém, sitiasse Jerusalém, mas entretanto, quando ele estava ali para sitiar Jerusalém, acontece que o imperador em Roma faleceu e Vespasiano foi então eleito e chamado a voltar a Roma para ser coroado imperador. E ele não conseguiu terminar o trabalho que ele queria fazer. Mas, entretanto, veio um outro general, seu filho chamado Tito, e que no ano 70 da era cristã, o general Tito derrotou a cidade de Jerusalém, entrou pela cidade de Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o próprio templo de Jerusalém. Aquilo que Jesus tinha dito e que nós lemos no Evangelho de Marcos, de que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, realmente foi o que aconteceu. E hoje nós não temos vestígios, inclusive, realmente do templo de Jerusalém, porque ficou tudo completamente arrasado. Ora, é precisamente nesta situação que o evangelista Marcos escreve o seu Evangelho e escreve, creio eu, esta é uma tese que eu vou procurar defender, mas realmente eu creio que ele escreveu este Evangelho precisamente para uma classe de catecúmenos, isto é, para uma classe de pessoas que estavam a preparar para serem batizadas. E por isso ele escreve este Evangelho exatamente desta forma. E se repararem, nós já verificamos que no final do Evangelho há uma menção, há um episódio sobre a questão do batismo. Portanto, indo, pregai o Evangelho a toda a criação, aquele que crê e for batizado será salvo. Portanto,
há realmente esta ênfase constante exatamente na questão do batismo. Agora, o que nós encontramos também aqui neste episódio, vejam só, e vamos ler este texto. Marcos 1, começa no versículo 1. Fundamento, base ou princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava entre as feras e os anjos o serviam. É caso para nós pensarmos exatamente nesta estrutura. Porque é que o evangelista Marcos começa o seu evangelho de uma forma tão peculiar que nós não encontramos nos outros evangelhos de Mateus e de Lucas, nem de João tampouco? Nós realmente verificamos que Marcos começa logo de início uma narrativa sobre o batismo. O seu evangelho termina exatamente também com uma referência ao batismo. E por isso mesmo, por incrível que pareça, esta é a realidade e certamente que o evangelista tem esta preocupação. Mostrar aos seus candidatos, aos seus jovens ou provavelmente pessoas também adultas mais velhas que queriam ser batizadas, qual era a importância realmente do batismo. Que importância terá, efetivamente, este ritual na vida da Igreja cristã? Se de facto nós podemos dizer que o batismo agora não interessa, resta-nos uma pergunta: por que razão Jesus terá sido batizado? Então, se o batismo físico, mesmo mergulhado nas águas, não interessa, por que Jesus foi batizado? Marcos coloca exatamente este episódio logo no início do seu evangelho para dizer: é porque o batismo é importante. E nós vamos ver realmente esta importância do batismo ao longo deste evangelho, mas nós queremos agora concentrar-nos ainda num outro aspecto. Parece estranho, mas também é a realidade, que mais ou menos a meio do seu evangelho, no capítulo 10, versículo 38, Marcos menciona mais um episódio sobre o batismo. Realmente em resposta a uma pergunta que Tiago e João fizeram. Imaginem, Tiago e João fizeram uma pergunta, ou fizeram um pedido, talvez mais um pedido, que nós poderíamos dizer que é inoportuno, um pedido descabido, até poderia dizer que é um pedido indecente, infantil e certamente ignorante. Porque eles pedem a Jesus: Senhor, deixa-nos que na tua glória nós os dois nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Que pedido mais infantil! Que pedido realmente mais ignorante nós poderemos encontrar, de facto, em dois discípulos que, à partida, nós até poderíamos dizer, se João era o tal discípulo amado de Jesus, fazer um pedido destes não está, realmente não cabe na nossa mentalidade, no nosso pensamento neste momento. Mas é interessante a forma como Jesus responde.
Jesus responde desta maneira: podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. 3 vezes a palavra batismo e batizar aparecem aqui, ou os seus cognomes. E é interessante realmente nós podermos pensar nesta forma. É exatamente ao meio do Evangelho de Marcos. Temos um relato do batismo no início, temos uma referência ao batismo no meio do Evangelho e temos um mandamento no final também para o batismo no final do Evangelho. Mas é interessante a forma como nós até podemos dizer, e eu quando estava a escrever isto, é um som, aquilo que realmente Marcos escreve, é uma aliteração em grego, e esta aliteração é arrebatadora. Vejam só se conseguem imaginar mais ou menos o som desta forma. To baptisma hoego baptizomai baptizenai. Há realmente aqui uma aliteração, mas ao mesmo tempo há aqui uma redundância, há um repetir de palavras, que seria mais ou menos como nós poderíamos dizer assim: eu sou um madrugador que madruga de madrugada. Não é? É interessante a forma como nós podemos usar estas palavras para intensificar, para realçar. E é isso que Marcos efetivamente faz. Mas não só no versículo 38, porque no versículo 39, novamente Jesus repete, porque Jesus pergunta: podereis vós beber e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. E Jesus diz: na realidade vós podeis. O que é que Jesus está efetivamente aqui a dizer? Jesus está realmente a afirmar. Mas agora pensem seriamente no significado da palavra batismo. O que é que esta palavra implica em si? Se isto nos parece estranho, realmente só nos pode levar a esta conclusão. Marcos está preocupado em ensinar os seus candidatos sobre a importância do batismo. Quão importante é que as pessoas possam relembrar isto e, ao mesmo tempo, lembrar o seguinte, que, efetivamente, quando Jesus pergunta aos discípulos se eles podem ter o mesmo batismo que ele tem, em que ele próprio foi batizado, e que nos leva, então, à pergunta: o que é que realmente significa Jesus ter sido batizado? Porquê que Jesus realmente é batizado, se nós sabemos que o batismo do João Batista era o batismo do arrependimento? Acaso Jesus teria que se arrepender de alguma coisa? Não. Jesus não teria que se arrepender de nada. No entanto, ele foi batizado por João. Claro que o evangelista Mateus depois dá uma explicação teológica para a razão porque é que Jesus foi batizado. Mas para Marcos a importância está nisto. Jesus foi batizado porque ele quis mostrar a todas as pessoas o que iria acontecer na vida dele. E o que é que iria acontecer na vida dele? Ele iria morrer, iria ser sepultado, mas ressuscitaria. E é isso, de facto, que nós precisamos de entender sobre esta importância e sobre esta relevância do próprio batismo, inclusive para o evangelista Marcos. Neste segundo domingo daquilo que nós podemos designar de Quaresma, leva-nos realmente a pensar seriamente neste princípio do Evangelho. Esta forma peculiar como Marcos começa o seu Evangelho, leva-nos a pensar seriamente na história, inclusive, do próprio povo judeu. Marcos, ao escrever isto para os seus leitores, ele está a pensar: o que é que aconteceu ao nosso povo? O que é que nós efetivamente estamos a viver? E porquê é que eu quero começar este Evangelho desta forma? Lembrando a importância que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo só tem sentido e só tem significado se nós o basearmos neste pilar que tem 3 braços. O batismo de Jesus, o batismo dos discípulos e a ordem para batizar todos os outros das gerações seguintes. São estes 3 braços que formam efetivamente este pilar. E por isso Marcos começa com esta palavra. Estive a investigar mais uma vez a palavra princípio que nós temos aqui, princípio do Evangelho. Normalmente nós pensamos, bem, é aqui o início, e falamos de princípio como se fosse, ok, começou aqui.
Mas não, a palavra arquê em grego, o que ela significa também é fundamento. É o fundamento, é a base. É realmente aquilo sobre o qual se estrutura todas as coisas. Por isso, aquilo que Marcos está a dizer é que, efetivamente, o Evangelho de Jesus Cristo realmente está como base, como fundamento para tudo aquilo que vai acontecer na vida de Jesus. Afinal, quem é este Jesus? O que é que este Jesus nos ensina? Marcos está extremamente interessado em explicar, mais uma vez, aos seus candidatos aquilo que Jesus significa e porque é que é importante que eles também possam identificar-se precisamente com Jesus. Porque o batismo é precisamente isso. É a nossa identificação com a vida de Jesus. É interessante que, entretanto, ele evoca aqui uma mensagem que nos faz lembrar realmente de alguma crise. Quando Marcos escreve, conforme está escrito no profeta Isaías, já todos nós sabemos que o versículo a seguir, ou pelo menos a frase a seguir, eis que eu envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho, não se encontra no profeta Isaías de maneira nenhuma. Já todos nós sabemos isso, já aprendemos isto várias vezes. Encontra-se exatamente numa fusão entre o texto de Êxodo e o texto realmente de Malaquias. No entanto, Marcos faz isto e que nos leva realmente a pensar, será que Marcos está errado? Será que Marcos não sabe de cor aonde é que se encontra esta profecia, aonde é que se encontra este texto? Porque é que Marcos faz uma coisa destas? Mas Marcos certamente tem uma razão. E a razão para ele atribuir todo o texto em si a Isaías é porque Marcos assinala aos seus leitores que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser lido dentro da matriz da visão profética de Isaías. É que para ele Isaías sim é que era o ponto de referência, e ainda que outros profetas anteriormente tivessem dito alguma coisa sobre isto, para ele é importante que nós entendamos nesta perspectiva do profeta Isaías. Sabem qual é a perspectiva do profeta Isaías? A perspectiva do profeta Isaías é muito fácil, basta lerem o capítulo 53 de Isaías e irão entender, no fundo, esta perspectiva do profeta Isaías. Sim, há a necessidade de cada vez mais as pessoas poderem lembrar que Deus, através do seu servo sofredor, conforme aponta Isaías 53, irá restaurar o seu povo. A restauração é aquilo que nós queremos. Por isso é que ele é uma voz que clama no deserto. Porquê no deserto? Porque o povo continua a peregrinar no deserto. O povo continua a andar de uma forma tão difícil, atravessando situações complicadas. Sim, é o nosso deserto. Mas é precisamente nesse deserto que se ouve a voz de Deus. Às vezes, quando a vida nos corre às mil maravilhas, ou quando nós vivemos a autêntica época carnavalesca, parece que não há mal nenhum, não há crise nenhuma, não é? Não há coronavírus que nos afete. Porque o que interessa é nós vivermos o carnaval. Vivamos tudo isso. Não há crise financeira que nos afete. Porque o carnaval vende a torto e a direito, como nós costumamos dizer. Por isso, perante isto, quando nós vivemos a vida dessa forma, verificamos que quando o carnaval acaba, nós precisamos de entrar em recessão. Precisamos começar a refletir seriamente e a ver as nossas crises existenciais que nós temos, que nos levam realmente a revoltarmos constantemente com esta vida, com tudo aquilo que está ao nosso redor, e quem paga tudo isto normalmente são as pessoas que estão à nossa beira, as pessoas que estão perto de nós. Mas João Batista aparece exatamente para anunciar essa renovação. E reparem que o texto bíblico acaba por dizer que João Batista aparece pregando o batismo do arrependimento. Sim, é necessário arrependimento. É necessário que as pessoas reconheçam efetivamente que a sua vida não está bem, que algo não está correto na sua relação com Deus, porque estamos voltados de costas para Deus. E principalmente quando nós não queremos fazer a sua vontade, não é? Sim, nós não queremos fazer a sua vontade.
Nós queremos as coisas preparadinhas à nossa maneira. Será que Jesus também poderia dizer a João Batista, não, olha, desculpa lá, mas eu quero realmente passar por este período, mas não quero propriamente molhar-me agora todo, não é? Eu até pensava realmente em Jesus a dizer estas palavras a João Batista. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso claramente que João Batista pregava exatamente a remissão de pecados e que vinham muitas pessoas, claro que, mais uma vez, o evangelista Marcos usa aqui de pleonasmo, quando ele diz assim, saíam com ele toda a terra da Judeia. Imaginem só, toda a terra da Judeia a ser batizado por João Batista. Ele não tinha mãos a medir, não é? E depois ele acaba por dizer assim, e todos os moradores de Jerusalém. Afinal, Jerusalém não fica na Judeia? Claro que fica. Jerusalém fica na Judeia. Bastava dizer toda a Judeia que Jerusalém já estava incluída, mas qual é o sentido realmente disto? O povo sempre pensava que Jerusalém era a cidade santa. Era a cidade onde, efetivamente, as pessoas realmente encontravam Deus. Mas agora diz, as pessoas tiveram que sair todas dali. E irem para onde? Para o Jordão. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Lembram-se de nós termos lido o episódio de Josué a atravessar o Jordão, ou do povo a atravessar o Jordão? O Jordão realmente tem um símbolo muito importante na vida do povo israelita. E o símbolo, em primeiro lugar, é aquilo que impede que as pessoas passem para a terra prometida. Mas, ao mesmo tempo, como Paulo depois veio a dizer, realmente aquilo que acontece é que eles, ao atravessarem o Jordão, eles são como que batizados. Claro que nós sabemos, não, mas o que é que aconteceu? Não, as águas pararam. E pararam porquê? Porque os sacerdotes e os levitas transportavam a arca do Senhor, puseram os seus pés no rio, e à medida que iam avançando, as águas se iam separando. E eles ficaram ali em pé, enquanto o povo todo atravessou. É evidente que isto é um ato simbólico, é uma imagem realmente simbólica para nós podermos pensar seriamente nesta nossa travessia. Diz o texto sagrado que o povo atravessou o rio com pé enxuto. Há uma semelhança daquilo que nós encontramos aqui também com este texto de Marcos. Quando Marcos diz que Jesus, ao ser batizado, então Jesus, depois de ter sido mergulhado na água, e quando ele saía da água, acontece algo de extraordinário. O que é que Jesus vê? Ele vê os céus se abrirem e o Espírito, como pomba, a descer sobre ele. E ouve-se a voz do céu. Marcos usa uma palavra que mais nenhum evangelista usa para a palavra abrir. Porque, na realidade, a palavra que ele usa, a palavra skizo, o que significa é rasgar. Os céus se rasgam. Claro que nós, mas que imagem é esta de os céus se rasgarem? É a mesma palavra que vai ser usada depois quando Jesus é crucificado e Marcos diz que o véu se rasgou de alto a baixo. É a mesma palavra que Marcos usa. E certamente que nós aqui encontramos o seguinte, no ato do batismo, quando Jesus efetivamente simboliza o seu sepultamento, a sua morte, e ele é levantado da água e quando ele vai para sair, eis que os céus se rasgam. A presença de Deus é notória. O Espírito Santo está ali e Deus fala, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado. Não sei se realmente é esta a experiência que nós temos do nosso batismo. Eu lembro-me da experiência que tive. E cada vez que de facto eu lembro a experiência que tive quando eu fui batizado, vem-me à memória o texto do evangelista Marcos. Aquilo que aconteceu na nossa vida, tão importante, sim, é importante porque nós morremos para o pecado, nós morremos para este mundo, nós morremos para a nossa própria vontade, para o nosso próprio desejo e ressuscitamos, efetivamente, para uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus. Mas é necessário que você creia naquilo que Jesus fez. Por isso, o evangelista Marcos continua a dizer, vejam quão importante é nós termos esta noção.
Porque a nossa vida depois, tudo aquilo que nós vamos viver, ainda mesmo assim não é uma vida de facilidades. Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele realmente sofreu inclusive a tentações. Ele esteve 40 dias. Claro que o número 40 é um número simbólico. Nós encontramos isto no Antigo Testamento tantas vezes. Número 40. 40 dias foi quanto as pessoas estiveram dentro da arca enquanto o dilúvio realmente veio. 40 dias estiveram eles depois que o dilúvio parou e eles esperaram que as águas baixassem. 40 dias e 40 noites esteve Moisés lá no monte. 40 anos o povo realmente atravessou o deserto por causa do seu pecado. Tiveram que voltar para trás. 40 anos reinou Davi em Jerusalém. Por isso este número acaba realmente por ser um número muito simbólico para a mentalidade judaica, que implica, acima de tudo, todo um trajeto de vida. 40 é o número de uma geração, é o tempo de vida de uma geração. Claro que nós hoje temos longevidade até aos 90, até aos 110, não é? Alguém que viveu até aos 110, mas realmente era o tempo de vida normal de uma pessoa. E quando nós pensamos seriamente na nossa vida, a que é que nós somos desafiados? É ou não é importante que nós continuemos a proclamar o ritual do batismo e a praticar este ritual? É ou não é importante que nós nos identifiquemos plenamente com o nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo? Porque aquilo que aconteceu com ele é aquilo que deve acontecer connosco. Ao sermos levantados da água, nós possamos ver os céus rasgarem-se e o Espírito Santo vir sobre nós e, de facto, a voz de Deus dizer a cada um de nós: Tu és o meu filho amado. É isso que Marcos quer dizer aos seus candidatos. Vejam, quando vós vos levantardes, vós ouvireis exatamente esta voz: Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho um grande prazer, uma grande alegria. Prezados irmãos e prezadas irmãs, é por isso que nós continuamos com este ritual e com esta prática, lembrando esta importância que, afinal, para Marcos o Evangelista, era fundamental e era importante. E por isso nós queremos continuar a dizer à nossa geração e a todos quantos vêm até nós: para nós continua a ser fundamental e importante seguirmos aquilo que Jesus fez, nós podermos praticar aquilo que Jesus mandou. E, em primeiro lugar, também, aquilo que deve acontecer connosco, em que nós morremos para nós próprios, para sermos batizados com o batismo com que Jesus foi batizado. Sim, nós podemos. Mas tem que haver na nossa vida exatamente toda esta identificação. Identificação de morte para termos a ressurreição com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E nós vamos ficar em silêncio, e todos aqueles que quiserem ficar aqui ficarão em silêncio. Estas são as palavras que nós queremos transmitir a cada um de vós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que Deus nos abençoe.